Para a galera que está perguntando sobre a reunião que vai acontecer do Conselho Deliberativo do Botafogo, em que uma das pautas é projeto novo, né? Então, eu acho que os conselheiros eles foram muito afobados ou não, né? Só para dar uma acalmada na torcida, porque não tem nenhuma votação amanhã em relação a esse tipo de coisa. A votação que vai acontecer conforme as coisas forem evoluindo, possivelmente será em outubro ou em novembro, né? Então amanhã não tem nenhuma novidade em relação à votação, andamento do projeto, nada. O que vai acontecer é uma reunião normal, né? uma reunião ordinária, não é extraordinária, em relação às reuniões que acontecem costumeiramente na sede de General Severiano. Fora isso, mais nada. A reunião ela já foi anunciada 2 semanas atrás, acontece amanhã às 6h30, né? Não sei se 6h30 ou 7 da noite, em General Severiano, uma reunião ordinária, uma reunião que sempre acontece sobre assuntos gerais aí do Botafogo de Futebol e Regatas. Eu fiquei tão sumido esses dias, né? No sábado, logo depois do jogo, eu fui, gravei rapidinho, em 3 minutos, botei no YouTube, fiquei sumido sábado, sumido no domingo, postei nada no Instagram, postei nada no YouTube, o vídeo, a análise completa do Botafogo e São Paulo, só postei hoje à tarde, que eu não tive nem tempo de falar de coisas muito importantes que precisam ser ditas, e eu prefiro falar aqui do que no YouTube. Talvez no YouTube eu coloque uma coisa, mas aqui é uma parada mais informal, aqui é mais direto, né? E a gente consegue desabafar bem, né? Porque é mais um desabafo do que qualquer tipo de informação e tudo mais. Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Houve um sorteio, né? Primeira partida do retorno, justamente para incentivar as pessoas a irem nos jogos dos times de coração. Aí a primeira partida foi Botafogo e São Paulo, sábado às 11 da manhã, do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ação essa promovida pela Fiat, pelo Campeonato Brasileiro, do sorteio de um carro para quem fosse no jogo. Você chegava lá, entrava no estádio, apresentava o teu ingresso no stand lá da Fiat, colocava, preenchia uma fichinha com o teu nome, jogava num lugar e aí ia ter o sorteio no intervalo. Nisso você concorria a um carro zero da Fiat, o sorteio aconteceria ali, o pessoal ia girar a roleta no intervalo e aí o ganhador seria anunciado no microfone lá pela Fernanda Maia, a locutora do estádio. Só que o que aconteceu no Botafogo? É como o pessoal do Mais Botafogo gosta de falar, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Coisas que absolutamente só acontecem com o Botafogo. Você foi ver o jogo lá do CSA, um sócio-torcedor venceu o prêmio. Você foi em outros lugares, um torcedor comum venceu o prêmio. Né? Gente, até muito simples. Que acontece impreterivelmente apenas no Botafogo. Vencedora do sorteio, ganhou um carrinho zero, novinho, Maria Rita, esposa de Edson Alves Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo de Futebol e Regatas. Assustador? Peraí. Espera que vem mais, depois veio uma apuração. Maria Rita não estava sequer na partida, não foi ao jogo, apenas o Edson foi. E o Edson não tem o ingresso comum, o ingresso físico, que é de torcedores que compraram na Oeste, na Norte, na Leste. O Edson foi de camarote. E o que o nosso camarada Edson fez, né? Ele pegou uma ficha, colocou o nome da esposa, mesmo sabendo que a esposa não estava no jogo. Se isso não é ilegal, se isso não é antiético, ele deveria pelo menos saber que isso poderia manchar, como manchou o Botafogo. Mas ele não estava nem aí, ele foi lá e colocou o nome da esposa, talvez tenha colocado o nome dele também, ganhou a esposa dele, Maria Rita, e depois de toda a apuração, todo o estardalhaço, todo mundo fazendo chacota na internet em relação a isso, não só na torcida do Botafogo, mas no país inteiro, eles decidiram, é claro, que era melhor devolver o carro à Fiat, devolver ao Campeonato Brasileiro, depois que a merda já estava toda feita, né, cara? Foi lá, colocou o nome de uma pessoa que não foi ao jogo, então devolveram o carro depois da imagem do Botafogo ser manchada completamente num sorteio que era a estreia disso no Campeonato Brasileiro. Mancha o Botafogo em relação ao pessoal do marketing da CBF, mancha o Botafogo em relação ao pessoal da Fiat, e há quem diga que não tem como piorar. Eu não vou entrar aqui, né, de falar que o sorteio foi roubado, né, apesar de muita gente ter relatado que rodaram a roleta, tiraram um papel, jogaram fora e tiraram outro. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque pode realmente ter sido um sorteio e ela ganhou. Mas vou entrar no mérito de como as pessoas são doentes, sabe? Como as pessoas são mesquinhas. Eu tenho certeza que o Edson, sendo presidente do Conselho Deliberativo de um clube como Botafogo de Futebol e Regatas, né, um clube que, apesar de ser um clube de dimensão nacional, apesar de ter muita gente humilde que torce pro Botafogo, é um clube localizado na área, digamos, nobre do Rio de Janeiro, né, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta que o Edson não tem problema para pagar conta, que o Edson não tá precisando de dinheiro nesse momento para comprar um carro. Eu tenho certeza absoluta que o Edson deve morar muito longe da sede do Botafogo, da qual ele participa e comanda as reuniões do Conselho Deliberativo. Ele deve morar ali perto da Zona Sul, onde, dependendo do lugar, tem o metro quadrado mais caro do Brasil. É prejudicar a imagem da própria esposa,
prejudica o Botafogo em relação à CBF, em relação à Fiat, né? Caraca, cara, o Botafogo é realmente tudo sujo, cara. Ganhou a esposa do presidente do Conselho Deliberativo, que nem no jogo estava. Ele passa por cima de tudo isso por ganância, né? Por ego, né? Por uma sina de ganhar aquilo que ele não precisa. O presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo não precisa de um carro zero, não necessita disso para pagar suas contas, mas a ganância é maior que tudo isso. A partir do momento que você né, mesmo não querendo ser, você é um diplomata, você é um representante da alta cúpula do Botafogo, né, você tem que saber aquilo que você faz, cara. Né, o Botafogo não é brinquedo, gente. O Botafogo não é aluguel de vaguinha em camarote. O Botafogo não é aluguel de vaguinha cativa em estacionamento. Né, o Botafogo não é palanque, né, não é degrau para você conseguir as coisas de maneira mais fácil para tua esposa, para tua filha, colocar nome de pessoa que nem sequer foi ao jogo para ganhar um prêmio, que poderia ter sido ganho por uma pessoa que foi ao jogo, sei lá, pela primeira vez no ano. Né, como teve muita gente de Juiz de Fora que foi, como teve muita gente sei lá, de Brasília, que geralmente vem aos jogos, assim, alguns jogos esporádicos no Rio de Janeiro e poderia ter vencido o sorteio. Porque eu cheguei atrasado lá pra pegar o papelzinho pra preencher o meu nome, eu não consegui, né? E aí eu olhei pro lado, tinha um moleque, sei lá, não sei como, se era dele, de amigo, ele preencheu umas 20 fichas, ele beijava a ficha, falei, caralho, esse moleque deve estar precisando de dinheiro. Pro pobre coitado que gastou com transporte, com alimentação, dependendo do lugar que ele venha, com viagem, com tempo de descanso no fim de semana de um cara que trabalha, por exemplo, rala duro de segunda a sexta, pra ver um gol no finalzinho, o Botafogo perder com um gol no último minuto pro São Paulo mais uma vez, ir pro jogo, preencher ali o papelzinho, ter um incentivo a mais pra ir ao estádio, porra, cara, posso ganhar um carro zero, vamos lá nesse jogo, né? Pra ele chegar em casa, abrir o Twitter e ver que quem ganhou foi a esposa do presidente do Conselho Deliberativo, que nem ao jogo foi. A gente ainda tem que escutar de dentro do clube que a culpa é minha, que a culpa é sua, né? Vocês não vão pro jogo, vocês são acomodados, né? A torcida do Rio de Janeiro é acomodada pro cara gastar dinheiro, transporte, tempo com a família, pra, na esperança de ganhar um carro, ver que quem ganhou aquele carro nem estava no jogo e, incrivelmente, era a esposa do presidente do Conselho Deliberativo. Né? Então, se não foi roubado, se foi realmente na sorte ou no azar, né, pro Botafogo, na imagem do Botafogo, simplesmente dá toda a margem pra gente achar que foi. Que é praticamente impossível é gastar tempo aqui com vocês pedindo pra esses caras ajudarem o Botafogo. Esses caras não ajudam o Botafogo, nunca ajudaram e nunca vão ajudar. Mas pelo menos não atrapalha mais do que vocês já atrapalham, cara. Pensa antes de fazer merda. Pensa antes de fazer merda. Eu sou o presidente do Conselho Deliberativo, vou colocar o nome da minha mulher aqui, cara. Vai dar polêmica, ela nem no jogo veio, eu vou ter que devolver o carro, ainda vai prejudicar o Botafogo, a imagem do Botafogo. Puta que pariu, cara. Pensa antes de fazer merda, cara. Não é difícil, caralho. Pra finalizar, ao longo desses 2 anos aí que eu tô cobrindo o Botafogo nessa plataforma aqui, eu pude concluir que a ganância, ela é uma doença. Uma doença que principalmente infecta o Botafogo de Futebol e Regatas e faz o clube se deteriorar ano após ano, ainda mais, por conta da ganância de pessoas. Eu falo de presidente, eu falo de vice de futebol, eu falo de vice-geral, eu falo de presidente do conselho, eu falo de pessoas até que não têm cargos dentro do Botafogo, mas estão ali sempre muito próximas, que pra crescer acham que necessitam malhar alguém, exterminar alguém, né? Eu venho acumulando ano após ano algumas pessoas que não gostam de mim, sem nem me conhecer, por puro ego, por pura ganância, por puro ciúme, né? Então a ganância ela vai destruindo ano após ano o Botafogo e cada uma dessas pessoas. Simples exemplo do porquê eu não participo da maioria das ações, né? Viagem pra tal lugar, viagem com o Botafogo, de concursos, tudo mais, né? Eu sei que eu sou... eu não gosto nem de me tratar assim, mas eu sei que às vezes eu posso ser tomado como uma figura pública no Botafogo. Que eu ganho um concurso fazendo um vídeo legal, contando uma história maneira, né? Eu que tenho boa oratória, falo legal. Isso pode dar muita margem para as pessoas acharem, pô, Brownie, famosinho, ganhou porque foi armado. Né? Então, eu prefiro nem fazer, cara. Isso é discernimento. Além do mais, né, eu prefiro dar uma oportunidade para uma pessoa que não tem condições financeiras para viajar. Não só condições, né? Mas tem menos experiências que eu com o Botafogo, que voa todo jogo no Rio de Janeiro, que voa pelo menos 2, 3 jogos fora do estado do Rio, né? Eu não tenho dinheiro para ir a todos os jogos, né? Mas eu vou para alguns. Mas tem gente que não tem condição de nem ir ao jogo no Rio de Janeiro. Então eu prefiro deixar esse espaço para os torcedores que precisam se aproximar mais do que eu. Ele fala que um moleque de 22 anos, completa 23 na segunda-feira, que é meu aniversário, né? Que não sabe porra nenhuma da vida, eu não sei porra nenhuma dessa vida, gente, mas eu tenho discernimento. Um discernimento que talvez o presidente do conselho e muita gente dentro do Botafogo não tenha.